Olá, você que está me ouvindo, bem-vindo a mais um Fala Galisteu, hoje no Capricho, com uma pessoa muito especial. Ele é médico, ele é professor, ele é filósofo. E com vocês, Dr. Luiz Felipe Pondé. Não dá para perder, atento, pode puxar a antena aí da cabeça e ficar bem atento a todos os detalhes, principalmente se você é mãe e se você se preocupa com a educação do seu filho, se você se preocupa com a coragem do seu filho, aumenta o volume, você vai amar. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério. Fala, Galisteu. Pondé, querido, da última vez que a gente conversou, você me comentou sobre o novo normal, não sei se você lembra. Eu fiquei Claro que bem lembro. assustada. Aliás, Pondé, para toda entrevista que eu faço, tem uma colocação sua, assim, eu sempre lembro de alguma coisa que você me disse, em especial para a gente não romantizar a quarentena, porque o ser humano não vai voltar melhor. É, eu lembro. Pergunta: Uhum. não existirá um normal como a gente estava acostumado mais? Olha, veja, assim, como eu falava para você e eu escrevi algumas colunas na Folha sobre isso, a única forma da gente ter alguma percepção um pouco menos, digamos, delirante do futuro é olhando para o passado, porque é a mesma espécie que já enfrentou inúmeras pandemias e, como eu dizia para você, na nossa época a gente tem uma mania de se achar muito especial. Tudo é especial. Não é à toa É que as verdade. crianças estão crescendo se achando o máximo e super incapazes de ser resilientes e querem que o mundo as ame o tempo inteiro, porque é o narcisismo epidêmico. Então, assim, olha, é possível que a gente saia no primeiro momento, quando eu quero dizer primeiro momento, digamos, no próximo ano, vai, os próximos 12 meses, a gente saia medindo temperatura nos ambientes e considerando isso normal, que mais pessoas trabalhem em home office e considerem isso normal, apesar que isso vai gerar provavelmente mais divórcios, mais brigas, né, entre os casais, com Máscaras e certeza. álcool gel, acho que já vai fazer parte, né? Então, quando teve H1N1 em 2009, não sei se você lembra que o álcool gel pegou. Começou a ter álcool gel nas universidades, que eu sei, nos banheiros da PUC e da FAP, começou a ter álcool gel em empresas. Já tinha pegado, talvez pegue mais agora. Mas tem muita gente não usando álcool gel já, aqui em São Paulo, na medida em que a epidemia parece ter, de alguma forma, estancado, né? No sentido de que já morreu muita gente e agora já está se falando, talvez a imunidade de rebanho não seja necessário um número tão alto, talvez uma porcentagem mais baixa. Na verdade, Adriane, o furor interpretativo atinge até a ciência. Todo mundo querendo explicar o que está acontecendo, e aí você vai ler textos da gripe espanhola, parece que foi escrito hoje. Então, respondendo para você, nos próximos 12 meses é possível que a gente use mais álcool, é possível que tenha mais gente paranoica, é possível que tenha mais home office, mas daqui 5 anos eu acho que ninguém vai lembrar dessa pandemia. Nem vai lembrar Meu que ela Deus. existiu. Como Olha, eu ninguém tô aqui lembrava da espanhola, Adriane. Há 6 meses atrás ninguém é lembrava da gripe verdade, eu não espanhola. lembrava mesmo. Ninguém Eu lembrava. também não lembrava. Matou muito mais É gente. verdade. Matou muito mais gente. Porque inclusive não tinha UTI. Meu Deus, Naquela você sabe época que eu não tinha estava eu UTI, tô né. eu tô em Portugal. É, não, tinha UTI, pois é. Eu estava aqui ouvindo umas matérias em Você está em Portugal. Portugal? Eu tô em Portugal trabalhando. Aliás, para entrar aqui foi muito curioso, porque para conseguir entrar em Portugal, você tem várias barreiras de polícia, do exército, eles te medem a febre, você tem que entregar toda a sua documentação, porque as fronteiras estão fechadas. Então, se você não tem passaporte europeu, você tem que ter uma carta convite, você tem que ter a liberação do consulado, então é uma coisa bem demorada. Diferentemente do Brasil, que para você sair do país, não tem um álcool gel, não tem distanciamento social no aeroporto. Eu fiquei impressionada com a diferença de postura. Isso me deixou bem impressionada, aliás, mal impressionada, porque eu Com fiquei muito Portugal ou com o chocada. A gente Brasil? sai de dentro de casa, aqui com o Brasil, porque o nosso aeroporto está funcionando como se não houvesse amanhã, entendeu? Só tem uma pessoa que te mede a febre lá onde fica o passaporte. Até o Mas sabe o que passaporte que é você o não tem distanciamento social. sabe como é como que o Brasil funciona nisso? Funciona mais ou menos assim, vai haver amanhã. Alguns vão sobreviver, a maioria.
É como se fosse um Eu investimento acho que é num assim lugar, mesmo. coisa meio pré-histórica. Agora, a Europa está como sempre foi, né? Fechada, né? É que você é Fechado. mais nova que eu, mas eu comecei a viajar para a Europa nos anos 70, sabe? E assim, quando eu era moleque, mochileiro, sabe? Essas coisas. Então, assim, Sim. era tudo fechado. Você passava de uma cidade para outra, de um país para outro, vinha a polícia, mostra passaporte, e às vezes tinha revista, sabe, assim, para ver se você estava com baseado, quando você é moleque, Então para né? ver, então Então, de assim, repente não mudou muito esse momento pandemia aqui não mudou muito. voltou a ser o que era antes. Mas depois melhora. Esse negócio aí vai melhorar. Quando melhorar um pouco a pandemia, vai ficar um tempo desse jeito aí, voltando a ser o que era. Você sabe que então, eu ia te contar que eu estava assistindo um programa de notícias e segundo uma Uhum, pesquisa em Oxford, eu tenho um pouco de medo dessas pesquisas, porque são tantas pesquisas e acho que algumas realmente são verdadeiras e outras tantas as pessoas adoram falar que segundo uma pesquisa para mandar uma notícia, um fake news ou uma opinião própria, sabe? Eu tenho essa uhum, sensação às vezes. uhum. Mas, que segundo uma pesquisa feita em Oxford, a imunidade do ser humano que já pegou o coronavírus, são 3 meses, e a gente está com essa ideia de que a pessoa não pega de novo. Então, menino, isso causou um pânico, quando caiu essa notícia, caiu como uma bomba aqui, sabe. Olha, Adriane, assim, deixa eu te dizer uma coisa. Tem as notícias falsas e tem as notícias verdadeiras controversas. A ciência, ela não é o que o senso comum pensa que ela é, tá? Eu dediquei à teoria da ciência muito tempo da minha formação, né? Porque quando eu decidi que eu ia deixar de ser médico para ser filósofo, então eu na faculdade de filosofia no começo, apesar de que eu adorei minha opção, estou muito feliz e tal, eu percebi que nas ciências humanas as pessoas viajavam um pouco na maionese, né? Brisar, como os alunos falam hoje em dia. O professor está brisando, né? Tá brisando. Brisando, é. Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? É que, assim, a ciência não é o monolito que o senso comum pensa que é. A ciência é controvérsia, contenciosa, cheia de protocolos, cheia de instituições, muitas vezes de vaidades, cheia de disputas internas. Não significa que não exista conhecimento científico. Existe um método científico. Esse existe de forma objetiva. Os resultados dele, às vezes, não são óbvios. Então, olha, se sabe muito pouco. Eu lembro no segundo ano da faculdade, o professor de imunologia, foi um professor muito marcante que eu tive na faculdade, ele dizia: não sabemos nada do sistema imune, tá? Isso já se falava em textos médicos da gripe espanhola. Continua não se sabendo muita coisa, Adriane. O que acontece é que com essa pandemia, com esse furor informativo que o mundo foi tomado pela pandemia, e essa necessidade que as pessoas têm de querer saber alguma coisa definitiva, aí quando começa a vir à tona, a imunidade de gripe sempre foi uma imunidade de perna curta, como se fala. Tanto é que tem vacina todo ano, não é? Ao mesmo tempo, já no período da espanhola, da influência espanhola, já os textos da época, que alguns deles parecem ter sido escritos hoje, tá? Hoje, já se falava que nas epidemias respiratórias, que é o caso daquela e o caso dessa, aparentemente ninguém sabe o que acontece, mas às vezes a reinfecção é menor do que a primeira infecção. E o resultado é que isso talvez seja por conta do sistema imune. Só que ninguém sabe como ele funciona e ninguém consegue detectar exatamente. Então, eu espero, sabe, quando você está falando lá de eu sou contra romantizar, aí sou mesmo. Eu acho que romantismo só Sua serve voz para ecoa criticar o dentro de mim. Quando capitalismo. eu acho que eu estou romantizando, vem o Pondé bem grandão na minha cabeça: "Não romantiza a quarentena". Mas é assim, eu acho que o romantismo é importante como crítica ao capitalismo, no sentido filosófico e tal, mas não é o nosso assunto aqui. É importante no amor,
certo? Para não deixar você uma pessoa azeda, mas para analisar as coisas no sentido largo, é assim, olha, eu espero, mas não acho que vai acontecer, que as pessoas saíssem dessa pandemia sem ter esse furor de achar que vão conseguir se informar e vão conseguir tomar uma atitude e vão entender de ciência. Porque não vai acontecer isso. Se a gente ficasse um pouco mais humilde, né, assumisse um pouco mais a nossa ignorância, mas isso nem os médicos e cientistas assumem. Os médicos, no começo, falavam, não pode usar máscara. Por quê? Porque ninguém sabia direito. E eu acho, Adriane, que nós vamos sair dessa pandemia assim, ó. Outro dia eu conversava com os médicos e eles falavam assim, olha, talvez a gente consiga sair dessa pandemia com as crianças sabendo que é importante lavar a mão. Mas isso já se saiu da espanhola. Escovando o dente, lavando a mão, né? Eu acho que essa daí vai trazer medição de temperatura em ambientes públicos durante um tempo, como uma prática normal, mais uso de álcool gel como uma prática normal durante o tempo, né? Mais cadeiras separadas dentro de avião, coisas assim, fronteiras mais duras em países europeus, americanos, australianos, países mais organizados, com o Estado mais organizado. Isso vai acontecer durante o tempo, tá? Acho que vai ter mais empresa em online, isso vai gerar muita disfunção afetiva nas famílias, muito problema, tá? Separação, briga de casal, já tá ruim, vai ficar pior, e só. Esse é o novo normal. Momento, a gente precisa ter coragem para enfrentar essa realidade? Tem a ver com coragem? A gente sempre precisa ter coragem o tempo inteiro. Para esse momento, sim. Mas o que eu quero dizer, vou dar um exemplo para você. Imagine que você está trabalhando em casa, está fazendo um home office e que você é, por exemplo, uma terapeuta, uma psicanalista, tá? E tá indo, quase todos os pacientes foram para o online, um ou outro que tem problema de privacidade não foi, porque de repente você está falando uma coisa e alguém ouve, certo? E você pode falar segredos em terapia. Então, alguns pacientes não aceitaram ir para o online porque não estavam desesperados e tinham problemas de privacidade em casa. Eu tenho alguém me contou recentemente, mas não lembro mais quem foi, que na casa dela, quando ela sai para correr de manhã, tem uma vizinha fazendo terapia no salão de festas, falando baixinho, com o celular, numa situação extremamente constrangedora. Por quê? Porque ela não pode fazer terapia em casa. Agora, imagine o parceiro ouvindo isso, que a mulher tem que fazer terapia embaixo, o que ele vai pensar? Do que ela está falando? É claro, Certo? está falando de mim, está falando do relacionamento, está falando coisas que eu não posso saber, segredos, né? Então, quando eu ouço esse fetiche sobre essa romantização toda com home office, eu tenho vontade de dar risada ou de chorar. Porque, assim, se você for sozinho, o home office é ótimo. Ou se você não tiver segredo na vida. Porque, inclusive, quando você está trabalhando, pode aparecer coisas também que o outro não pode ouvir. Então, assim, eu vou dar um exemplo da coragem. Alguns analistas estão voltando para o próprio consultório porque estão com medo de sair de casa, mas estão indo atender no consultório, mas continuar atendendo online. Por que eles estão fazendo isso? Porque como eles são, os bons analistas são especialistas em natureza humana, né? Fora aqueles que mentem, dão terapias tipo, vou ensinar você a ser feliz em 3 passos, ou ensinar você a ter prosperidade em 4 passos. Terapeuta sério, né? É um especialista em natureza humana. Então ele sabe que até ele ou ela, para retornar à vida, se ficou trancado em casa o tempo inteiro, ele vai ter que, primeiro ele vai para o consultório dele, fica lá, atende lá, e aí começa a trabalhar a coragem dos pacientes que estão com medo. Um outro paciente quer voltar, então volta, os outros continuam. Entendeu o que eu estou querendo dar exemplo de coragem? Você viajou, eu viajei dentro do Brasil para dar aula na PUC do Rio Grande do Sul, que voltou, ainda que os alunos estão à distância, nós temos que dar aula lá gravado, no equipamento deles, porque tem uma parte EAD clássica lá na PUC do Rio Grande do Sul. Então, eu viajei, para mim foi uma experiência, eu gosto de viajar, e foi uma experiência muito boa, assim como ir toda semana na TV Cultura é muito bom, porque você vê pessoas, e tem pessoas por aí que acham que tem um apocalipse zumbi, Adriane, no mundo, e não tem apocalipse zumbi. Tem gente trabalhando, gente enfrentando o dia a dia
Só que isso é prático, é isso que eu estou querendo dizer com essa história toda, é prático. Você tem que ir para Portugal, você tem que ver como as coisas estão, você tem que voltar, você tem que ver que não aconteceu nada com você, com sorte, né? E aí você toma cuidado na viagem, e aí você volta, você vê que o mundo... Agora, quem está em casa o tempo inteiro, inclusive jovens de classe média alta, cagando de medo, morrendo de medo, sem querer É sair de casa. verdade. Eu coloco uma foto minha no Insta, você não tem ideia do que eu escuto às vezes. Escuta, a pandemia acabou? Olha Como aí, você tem coragem de sair de casa? Eu falo: olha "Gente, aí, porque eu tenho que trabalhar, tem horas olha que a gente aí. não escolhe, a gente tem que trabalhar". É Não, isso aí. mas não tem cabimento, você tem a sua mãe, você tem a sua tia, eu tomo cada sermão, porque eu coloco às vezes uma foto minha aqui, Sei. e aí às vezes eu explico e outras vezes eu deixo para lá, mas é curioso, porque eu queria saber sobre coragem, Pondé, se a gente todo mundo tem coragem? A coragem a gente aprende a ter ou todos nós somos covardes e desenvolvemos a coragem? Olha, não tem uma resposta definitiva para a questão se a gente nasce assim ou assado, né? Não tem o que dizer sobre isso. Não tem ferramentas de conhecimento que nos autorizem a dizer nada acerca de que se nós Somos nascemos com assim ou coragem, assado? Ah, não não sabia. dá, não tem como dizer isso. Isso já é discutido, por exemplo, já pelo Aristóteles, há 2.300 anos atrás, né? Isso da coragem, se é inato ou não, eu quero dizer. E não dá para saber, assim. Talvez seja genético, tenha famílias de pessoas mais corajosas, inclusive porque é difícil medir a coragem, né? É, porque é difícil Entendeu? medir também a quantidade o tamanho dos medos, né, porque uma coisa está bem ligada à outra, né. Então, é muita variável. Por exemplo, Aristóteles dizia que a coragem não é o oposto da covardia. Ela é um terceiro comportamento que é nem covardia nem temeridade, que é o oposto da covardia. Então ele dizia assim, olha, quem é o corajoso? O corajoso é alguém que não derrete de medo, como covarde, diante de uma situação, e ao mesmo tempo é alguém que tem medo enquanto está fazendo o que tem que fazer. Ou seja, tem percepção do risco. Quem não tem percepção do risco não é corajoso, é temerário. Tá claro? É Então, assim, verdade, eu acho importante a gente ter medo e percepção do risco, acho que senão a gente vira então, meio, como é que fala? Destemido demais, né, não sei se é bom ser destemido temerário, demais. É, temerário, temerário. exatamente. É, temerário. Você, na realidade, está incorrendo na temeridade, né? E agora, o que o Aristóteles fala, e o que ele fala, eu estou falando do Aristóteles, porque até hoje o que ele fala é do que há de mais claro sobre isso. Né? Assim, é uma das coisas que a gente aprende quando estuda filosofia, é que tem coisas que foram faladas há 2.000 anos que às vezes é melhor do que se fala hoje, tá? Ai, Isso é que uma coisa delícia que importante de se a entender, filosofia fosse assim do né? jeito que você fala, dá vontade de começar a aprender filosofia agora, de te ouvir falar, porque parece tão simples. É claro que tecnicamente não é simples assim, para a formação, né? Mas então, olha, veja, o que Aristóteles fala? A coragem é uma das maiores virtudes estudadas pelo Aristóteles, entre outras, né? A coragem é, como toda virtude, ela é uma ciência da prática, ela não é teórica. Então, você só experimenta a coragem, como qualquer outra virtude, realizando a virtude. Por isso que eu dei o exemplo dos psicanalistas. E o que ele diz é o seguinte: quanto mais você pratica a coragem, melhor você vai ficando. Então, assim, você não pode sair, ou tem medo de viajar por causa da pandemia. Aí você começa a viajar, e aí você vai percebendo que você não morreu, que o mundo está funcionando, e que você faz coisas lá que foi legal porque você foi, e aí você volta e aparece um outro convite e você vai. Então, a coragem é uma experiência prática. Agora, você perguntou se todos somos covardes e tal. Se compararmos o comportamento corajoso com o comportamento covarde ao longo da história, a tendência maior é a covardia. Isso já fala Tolstói, no século XIX, na literatura dele, Guerra e Paz, ele discute isso, entre outros autores, né? Então, eu estou escrevendo outro livro sobre russos, né? Eu escrevi um sobre Dostoiévski em 2003, agora eu estou ocupado com vários autores, inclusive o Dostoiévski, estou mergulhado, toda hora eu estou dando exemplo de russo. Então, assim, o Tolstói, ele fala em Guerra e Paz, assim, em que sentido? Nas batalhas, a ideia da coragem é muito raro. Se fala disso para construir heroísmo. Mas o que as pessoas normalmente fazem no dia a dia é fugir de situações de risco. Por exemplo, quase todo mundo colaborou com a ocupação nazista.
E se tivesse outra, quase todo mundo ia colaborar de novo. Tudo mentira que não ia Deus me colaborar. livre, Pondé. É isso mesmo, Ai, meu Deus. porque as pessoas estão preocupadas com a janta. Elas querem a janta, certo? Eu li uma vez, quando eu estava no doutorado na França, numa estação. Eu nunca esqueci da cena, porque eu nunca li o livro. Eu li a entrevista dos autores. Eu nunca tive acesso ao livro. Estava numa estação de trem, vindo de um congresso sobre Pascal, que é um filósofo do século XVII, francês, né? E sobre quem eu fiz o doutorado, inclusive. Então, eu li numa revista lá, na revista francesa, ela chama Nouvel Observateur, eu li uma entrevista com 2 jornalistas que tinham feito uma pesquisa com filhos de pessoas que esconderam judeus durante a Segunda Guerra, tá? Clara pauta, né? Entrevista de filhos de pessoas que esconderam judeus na Segunda Guerra, dos filhos. E a temática geral era raiva dos pais que esconderam judeus em casa. O problema não era ser judeus. O problema é qualquer um que se escondesse que eu colocasse risco na família, tá? O foco não eram os judeus. O foco eram os filhos de pessoas que esconderam judeus porque os judeus estavam sendo caçados pelos nazistas. Então os filhos ficavam muito putos com os pais. Achavam que eles não amavam eles, porque estavam colocando Que eles em horror, risco. Pondé, como o ser humano é ruim. Eu tô chocada com o que você tá me falando. Não é ruim, Adriane. É assim, a virtude é uma coisa suada, difícil. Alguns filhos diziam que os pais respondiam para eles: eu não conseguiria viver se eu não fizesse isso, eu ia ter vergonha de mim. Na verdade, a coragem é exceção. Para eventos dramáticos, tá? Você pode identificar como coragem uma mãe que queria 3 filhos sozinha, que sai todo dia para fazer faxina, que é obrigada a lidar com as doenças e os problemas dos filhos. Você também pode entender coragem nesse nível. Tem muito ato de coragem no dia a dia. Coragem, assim, digamos, aquela coragem cotidiana de não situações Entendi. dramáticas, entendeu? De você Entendi, vindo do claro. trabalho sozinha, de metrô à noite, segurando a bolsa e tendo que olhar para ver se alguém vai te assaltar ou não. É claro que tem esse nível de coragem. E tem na pandemia também, de gente que sai para trabalhar correndo, sabendo que está correndo um risco. E não aquela moçadinha que, como eu tirava sarro quando eu conversei com você a primeira vez, logo no começo da quarentena, gente que ficava postando, usando o aspirador de pó, sabe? Cozinhando brócoli, sabe? Gente de classe Sei, muito média bem. alta, né? E eu dei uma entrevista para uma jornalista naquele período, que ela me perguntou se eu achava que a pandemia estava diminuindo a desigualdade social, porque tinha gente de classe média alta passando aspirador de pó. Me imagine nessa pergunta, Adriane. Né? A vontade que eu tive de... Não, eu disse que eu sempre digo o que eu penso, né? Então eu imagino a sua resposta, que delícia. Olha, de jeito nenhum, imagina. Isso daí é pose. É pose. Despachei minha empregada, sou consciente, estou passando aspirador de pó em casa, cozinho brócolis porque sou uma pessoa orgânica. Isso, Adriane, isso daí é uma espécie de epidemia mental que as redes sociais trouxeram muito, né? De ficar se mostrando. Você sabe, eu não sei se eu te contei uma pesquisa que saiu no Brasil, em inglês chama-se Everybody Lies. Saiu no Brasil, publicada com o nome Todo Mundo Mente. É a frase do Dr. House, né? Ele cita o Dr. House, né? Everybody Lies. Então, assim, é uma pesquisa comparando conteúdos de redes sociais, né? Então, assim, o nome do cara é Davidovich. É um ex-engenheiro do Google que virou jornalista e tal. Então, assim, ele fala assim, olha, a mulher vai no Instagram, bate uma foto dela, o marido cozinhando atrás, ou faz um videozinho rápido, em que ela tá lá com o marido na cozinha, o marido tá de avental cozinhando, aquela coisa super cool, taça de vinho, né? Limão siciliano, sabe aquelas coisas? Então, assim, e aí no Google, o que as mulheres mais perguntam no Google? Isso nos Estados Unidos. Como fazer para saber se meu marido é gay? Como fazer para saber se meu marido tem amante? Então, o que o Davidovich fala? O Instagram é a mídia narcísica. As pessoas mentem e editam a vida. No Google, que é o buscador, é um oráculo. Se você mentir, você se ferra. Pro buscador, eu queria morar, sei lá, em X.
eu queria morar na Zona Oeste de São Paulo. E aí você pega o seu Waze e coloca uma rua da Zona Oeste, quando na realidade você mora, sei lá, na Zona Leste. O que vai acontecer com o Waze? Ele vai levar você para o lugar errado. Então, se você mente para um buscador, você se ferra. Então, o que acontece? Claro. Você quer saber o que as pessoas de fato pensam e buscam? Vá no Google ou qualquer outro buscador. Agora, se você quer ver como as pessoas gostariam que a vida delas fossem, vai no Instagram. Vai para o Você quer Instagram. saber como as pessoas gostariam que os outros achassem ela inteligente, vai ver os textões do Facebook. Quer dizer, então, assim, essa coisa da covardia, da coragem e a coisa da desigualdade social que a jornalista me perguntava, é óbvio que não. A epidemia vai piorar a desigualdade social. Aliás, já piorou. Vai piorar. Isso No eu concordo Brasil, plenamente em países com desigualdade, vai piorar. No seu livro Filosofia para Corajosos, provavelmente não, porque você acabou de citar essa questão da fórmula, mas eu ia perguntar se nesse livro tem algum jeito da gente ficar mais corajoso. Você dá esse caminho? No livro não tem. No livro não tem, mas assim, eu já olha, saberia a sua claro, resposta, mas... mas assim, a filosofia, ela tem uma vocação de tentar fazer com que as pessoas aprendam coisas, é óbvio que sim. Então, nesse livro, que é uma trilogia, né, Filosofia para Corajosos, Amor para Corajosos e Espiritualidade para Corajosos. O Filosofia para Corajosos é um livro nietzschiano. Eu começo com Nietzsche e eu começo com aquela tese do Nietzsche que a gente deveria procurar pensar e falar a própria língua. Então, essa é a inspiração do livro. Quer dizer, o que é a coragem no livro? É você tentar pensar com a sua própria cabeça. Essa é a ideia de coragem. E aí eu vou oferecendo grandes temas à filosofia clássica e mostrando como eu vejo esses temas e mostrando como as pessoas podem, de repente, com ferramentas filosóficas, de repente arriscar a pensar sem medo. O que eu chamo de pensar sem medo? É pensar sem querer deixar você mesmo mais feliz, ou os outros mais felizes. É isso que é filosofia para corajosos. É entender que se você pensa só para se deixar feliz, ou deixar os outros felizes, você está pensando covardemente, e aí vai pensar mal, e vai conhecer a realidade mal. Só que isso dá muito dinheiro, entendeu, Adriane? Mentir hoje, fazer autoajuda, fazer motivacional, fazer um pensamento assim que deixa todo mundo se sentir lindo, isso dá um dinheiro do cacete. Se eu fizesse isso, eu tava rico, né? Rico. Porque isso dá um puta grana. Você viu quantas pessoas lotam um auditório? Agora não, por causa da pandemia. Agora lotam as redes sociais. Mas eu vi eventos desse tipo com 10.000 pessoas juntos ali para conseguir os 3 passos para a felicidade, os 3 passos para o amor. Me dá um desespero, porque é quase que uma religião, né? Me dá uma sensação de uma lavagem cerebral ali, uma sensação de... não sei te explicar, eu fiquei ali, eu vi esse evento de perto, com os meus próprios olhos, eu não acreditei naquilo que eu vi. Eu não sabia se eu me divertia, se eu chorava, se eu tinha pena daquelas pessoas, ou se eu achava porque me deu a sensação que eu estava muito fora do planeta. Eu falei, gente, por que eu não participo disso? Por que isso não me atinge? Se atinge tantas pessoas aqui, está todo mundo se sentindo tão bem, eu não consigo alcançar. É curioso, né? É muito diferente. É porque, assim, olha, e uma das respostas que eu poderia dizer, em um dos campos, do ponto de vista cognitivo, é que você provavelmente tem uma estrutura mais inteligente de relação com a realidade. Eu poderia usar outra palavra, mas vou usar uma palavra bem comum. Porque, assim, é muito difícil a gente tentar compreender o mundo de uma forma que ele não seja dicotomizado, polarizado, ou que porque a vida é foda. A vida é foda. Que é dificílimo. Né? Assim, por exemplo, de ontem para cá, em 2 ambientes de trabalho diretos, meus, morreram 2 pessoas com quem eu trabalho, de ontem para cá, certo? E não por causa do Covid. De Covid? Não, eu já ia perguntar de Covid. Não de Covid. Não. Não de Covid. Porque, assim, uma pessoa à noite ontem na TV Cultura e hoje de manhã na Rádio Bandeirantes, certo? Então, assim, você fica baqueado, toma um baita susto,
Aí fica triste, aí fica, como ontem a gente falava na TV Cultura, pô, que merda, a vida é uma merda. Tava aqui falando, de repente se sente mal, aí 2 horas depois vem a óbito, quer dizer, então a vida é foda, né? Ela é foda, ela é, em muitas vezes, um escândalo. Então eu até entendo, e já escrevi isso, já falei isso, que em alguma medida as pessoas se desesperem em busca de fórmulas, Fórmulas. para Por isso aliviar. a minha pergunta, se tinha alguma fórmula nesse seu livro aí pra gente É, tentar chegar mais não perto da tem. coragem. É um É, alívio, né, dá uma sensação de alívio a fórmula. só que a minha intenção no meu trabalho em geral é falar com as pessoas e tratá-las como adultas, entendeu? E não tratá-las como infantis que querem fórmulas. E isso tem resultado, visto que eu tenho retorno, né? É claro que não é o retorno de quem oferece fórmulas, né? Mas eu não saberia. Imagina alguém que desiste de uma carreira futura na medicina, numa família de médicos, certo? Para ser filósofo. Eu ia virar filósofo para fazer autoajuda? Entendeu? Não tem como fazer Entendi. isso. Não tem como fazer isso. Aliás, já desistir da carreira de médico para virar filósofo já é um ato de coragem, com todo respeito à sua decisão, não é isso que eu não sei se Claro, você entende o que eu quis é dizer, mas claro que eu perante entendo. ao pensamento comum, você fala: "Meu Deus do céu, uma carreira brilhante de médico com dinheiro na mão, ele vai escolher uma carreira difícil, complicada de se É, entender, que é a filosofia, num país como o Brasil". Isso é uma questão de coragem também, né. E o amor? não, A assim, gente tem que ter muita coragem veja, para amar? sem dúvida, sempre teve que ter. E hoje acho que talvez tenha que ter mais ainda, porque o mundo é cada vez mais cínico, né? Apesar que se finge cozinhando brócolis, é cada vez mais cínico, né? Mais narcisista. Eu dou aula de graduação há 25 anos, né? E ainda dou aula, hoje bem menos por conta da minha agenda, que é bem complicada. Mas, assim, eu percebo que os jovens, e não sou só eu que percebo, as psicanalistas sabem muito bem disso, há um certo decréscimo no desejo. Muito jovem medicalizado, deprimido, sabe? E As assim, redes sociais afastam o desejo, você não acha, Pondé? eu As acho que redes sim, sociais deixam a gente com eu acho que sim. vontade, mas não com Eu vontade de tocar, com acho. vontade de ver. As redes sociais, inclusive, ocupam muito tempo, né? Elas, inclusive, ocupam muito tempo. Então, um dos contraceptivos melhor é celular, né? Porque o É casal fica no verdade. celular e não faz nada. Evita filhos, né? Evita sexo, né? Mas isso já é um exemplo concreto, prático, de como as redes sociais reduzem a atividade do desejo. E aí o desejo fica preso, a gente fica comprando coisa ali, ainda mais agora, quando eu vejo esse fetiche todo, não, agora vai todo mundo comprar via internet, que lindo, que maravilhoso, as pessoas estão comprando via internet. E aí, recentemente um amigo meu, professor, um colega meu, falou que a aluna dele disse assim, professor, eu não sabia que meu estilo de vida chama-se quarentena. Descobrimos agora. Porque vive em casa, os jovens vivem muito em casa, cada vez mais, né? Tanto que não é à toa que jovens da classe média, como eu estava falando, para cima, estão morrendo de medo da pandemia, não querem voltar para a aula, querem fazer aula remota, né? Por quê? Porque estão ali bem, inclusive cresceram nesse ambiente. Bem Você ou vê mal dá gente. um conforto, né. Você se sente confortável, você se sente dono daquele espaço, você tem um conforto mesmo, uma sensação de poder O daquele teu espaço é espaço, não menor. importa o tamanho. É, Um exatamente. espaço menor, né? Você está ali dentro, e o seu celular, de qualquer jeito, a coisa está longe em alguma medida, né? Então, assim, e o seu quarto, e ali, não é à toa que muitos jovens são das classes mais confinadas, são jovens de classe média para cima. Até para namorar alguém à distância, você pode estar coberto de avatares diferentes, então todo mundo fica mais corajoso à distância para falar aquilo que tem vontade, né, pessoalmente um pouco diferente, até comento com meu filho tem 9 anos, Pondé, eu já vou engatar com a próxima pergunta. Se a Você me educação falou isso, através do que ele exemplo tinha ainda 9 é a anos. melhor forma. Eu acho que sim, porque
como eu estava falando antes, as pessoas tendem a levar em conta a sério mais o que as pessoas fazem do que o que elas falam. E provavelmente isso é um conhecimento evolucionário desde a Idade da Pedra, né? Desde a pré-história. Então, acho que sim. Inclusive porque, Adriane, as tais virtudes que a gente falava no começo da conversa, são os outros que reconhecem em nós. Não adianta você pregar para todo mundo que é corajosa, que todo mundo vai achar que você é uma bundona. É natural. Boa, É boa. natural. Por isso que não existe marketing ético. Não existe. Não que não seja possível fazer marketing de uma forma honesta. O que eu Claro, quis dizer entendi. é assim, o que não existe é você fazer propaganda das suas virtudes. Não existe isso. Você pode até fazer na empresa, mas da empresa, aquela coisa de valores e não sei o quê, mas todo mundo ainda desconfia, mas pessoalmente, imagina um cara que fica falando que é super corajoso, as mulheres do lado, tudo vai achar que ele é um puta bosta. Não, porque eu sou muito É claro. corajoso. Né? Assim, não existe marketing de a pessoa vira e fala assim, eu sou muito honesto. Você põe a mão na carteira logo, sabe que a figura vai te roubar. Por isso que eu Virtude tenho horror a uma entrevista quando perguntam assim, a Marília Gabriela que tinha essa mania no final, pondé por pondé. Ou então, uma virtude, me cite aí gente, você fica numa situação, você fala, se tá eu falar justa, vai dar exatamente o sentido contrário. saia justa, né? Eu sei, Saia justa. eu fiz algumas entrevistas com ela e já fiz outras que aparece isso, né? Essa coisa Pondé por de, pondé, como é é, difícil responder, né. imagine. Assim, eu acabei de escrever um livro que não saiu ainda, que se chama Notas sobre o Desespero, tá? Eu escrevi ele, eu não acabei de escrever, eu acabei de revisá-lo. Ele demorou de sair, eu escrevi ele no ano passado, mas ele demorou de sair porque a editora, era a editora da Folha, e lá, depois que o Otávio Frias veio a falecer, desgraçadamente em 2018, então a editora, eles fizeram um rearranjo interno no grupo, a editora ficou com a viúva do Otávio. Então tá mudando de nome e tal, então isso é um problema jurídico normal, né, CNPJ, essas coisas, trocou de nome e tal. Então o livro atrasou, ele devia ter saído no começo desse ano, mas vai sair no final desse ano. Ele chama-se Notas sobre o Desespero. E a última frase do livro, que quem me lembrou foi a editora, porque eu esqueço as coisas que eu escrevo, a última frase do livro, eu esqueço sempre. Eu não esqueço o que eu leio dos outros, mas o que eu escrevo eu esqueço. É assim, a última frase do livro, que ela adorou, é a seguinte: quem me dá esperança são os outros. E isso é absolutamente verdadeiro. Absolutamente verdadeiro. Por isso que essa coisa de acredite em você mesmo, eu acho brega e acho duvidoso. Né? Não, acredite em você mesmo. Né? Então, assim, por isso que essa tua pergunta sobre se a gente deve, ainda a educação pelo exemplo é o melhor, você falando do teu filho, eu continuo achando, e a filosofia tende para essa posição. No seguinte sentido, a virtude é tímida. Ela é tímida. Ela não fala de si mesma. Ela é ação no mundo. E os outros veem a ação. E os outros reconhecem. Todo mundo sabe disso, Adriane. No trabalho, na família, todo mundo sabe que a virtude é tímida e que ela é prática. Ela não é teórica. Então, quem é Maravilhoso. Dá corajoso, para os ensinar outros sabem alguém que é. Quem é desculpe. honesto, os outros sabem quem é. Pode dizer, diga. Dá para ensinar alguém a pensar? Dá sim, claro. Dá sim. Não é uma coisa que você ensina em 3 passos. É uma coisa lenta, gradual, cheia de contingências, por isso que nunca é plena. Mas claro que dá. Isso para pensar, depende de variáveis contingenciais, o temperamento da Não, por exemplo, tem um pessoa, jeito certo de pensar? Existe um jeito certo de pensar? um jeito certo de pensar, não. Eu diria que existe existem algumas questões que são fundamentais para aprender a pensar. Por exemplo, Por exemplo? a razão nunca é suficiente. É necessário um componente que hoje se chamaria emocional, afetivo. Porém, o componente afetivo emocional sem o elemento racional deixa você tão cego quanto você só usar a razão. Entendeu o que eu falei? Entendi. Então, é É necessário difícil, entendi. é necessário para pensar um pouco melhor, entender
que uma dimensão do seu pensamento está entregue a elementos que você não controla. Leia-se afetos. Então, se você achar que dá para ser plenamente racionalista, você provavelmente vai perder uma dimensão enorme da experiência do mundo. Enorme. Você vai ser uma pessoa que tende a ser Concordo. abstrata. Assim como se você achar que tudo dá para seguir pelos afetos, os adultos vão olhar para você e achar que você é um retardado. Ah, não, Encontrar um tudo é caminho coração, com tudo é a medida afetos. certa, né, a questão é a medida certa, acho que não é nem o pensamento certo, é a medida certa dos sentimentos, né, é uma equação, né, uma conta, uma equação mais ou Sentimentos e menos. razão. Que não ninguém sabe o resultado e as premissas plenas. Aí que tá. Ai, Ninguém sabe eu me exatamente atrapalho onde está muito esse com isso. equilíbrio. Me Todo atrapalho mundo se muito, atrapalha. não vou negar. Nossa senhora, eu sou Todo muito, mundo se muito mais atrapalha. emoção, eu sou muito mais infantilizada nesse capítulo, eu tenho muita dificuldade de entender a razão, assim, de ver, sabe, e aí acho que eu tô sendo gelada, que não tem a ver comigo, é uma luta interna que só eu mesma que tô me Olha, entender. eu converso com muitas pessoas, já conversava antes da pandemia, durante a pandemia, muitas pessoas. E eu posso dizer, das nossas 2 conversas, você apresenta uma clareza que advém, aparentemente, de uma certa honestidade diante dos problemas, que não é comum, entende? Também isso é Então eu não verdade. diria que você me soa Que bom. infantil de jeito nenhum, porque a desonestidade diante do pensamento torna a pessoa ou picareta, que é muito comum, ou infantil, em relação ao pensamento, entendeu? Por quê? Porque aí você sendo desonesta, você vai enganar os outros e a você, ou então você vai ser meio boba, meio bobão, porque você não consegue lidar com a dimensão de ambivalência da realidade. Que normalmente, Adriane, as pessoas adquiriam com a experiência de vida, os mais velhos. Só que hoje, envelhecer significa apodrecer. Todo mundo quer aprender com os mais jovens. E olha que isso já aparece na literatura russa do 19, tá? Esse fenômeno. A gente está falando Já de aparece. educação dos filhos, eu não tenho como deixar para lá, assim, como é que você vê a educação do futuro no Brasil, assim, a educação do brasileiro? Olha, se a gente for falar em termos sociais, econômicos, eu acho que a gente pode melhorar se a gente tiver governos menos escrotos. O que é que eu quero dizer com isso? O professor ganhar um pouco mais, a sala não ser tão suja, ter mais equipamento, entende? Isso que eu estou chamando de social e econômico. Dá para melhorar, porque é mais fácil. Do ponto de vista do amadurecimento dos jovens, eu acho que a educação e não só brasileira, de forma nenhuma não só brasileira, eu acho que a tendência é piorar, ficar mais infantil. Os jovens hoje entram na universidade com o amadurecimento mental de quem estava, sei lá, no ensino, como chama? Médio. Toda hora muda de Meu nome, né? Deus. Os jovens são mais infantis, mais inseguros, e não é só no Brasil, não. Não é opinião minha, não. Eu vejo isso porque eu dou aula há 25 anos. Mas isso tem literatura específica sobre isso. Principalmente nos Nossa, Estados quando Unidos e você na fala Inglaterra. isso me dá um medo enorme, Mas é isso porque que é. é a nossa educação, é o que a gente passa para os nossos filhos. A gente quer tanto proteger as crianças, né, não deixá-las passar pelo que a gente passou. Ai, Então, meu Deus, será que para ele aprender ele precisa sofrer como eu sofri? E aí você vai evitando o sofrimento da criança, por amor, e esse amor te atrapalha inteira, né. Então eu, por exemplo, brigo comigo quando eu vejo que eu estou tomando uma atitude dessas, sabe. E eu tomo essa então. atitude quase que diariamente. Agora, vamos olhar isso em nível histórico, tá? Com elementos que aparentemente são exteriores, mas impactam isso diretamente. Pense no fato de que as pessoas com condição social, principalmente as mulheres, optam por ter menos filhos, tá? É um fato, não é uma opinião, é um fato estatístico. Portugal, por exemplo, tem uma taxa de fertilidade feminina de 1,1. É muito mais baixa que a brasileira, que é É 1,7, verdade, 1,8, que é igual à francesa. A impressionante. brasileira é parecida com a francesa, hein? Veja como a brasileira está baixa, que a francesa, na Europa, é uma das mais altas, é uma das mulheres mais férteis da Europa, é a francesa.
Não é a portuguesa como alguém pode pensar. Não, muito baixa. Bom, agora, independente disso, as pessoas têm menos filhos. Elas têm menos filhos, esses jovens crescem normalmente dentro de casa com menos companhia infantil. Porque ela tem menos filho, a irmã também tem. Então ele também não tem muito primo. Tá? Tem aquela zorra, né? Então, aí, hoje eu vi um amigo meu, psiquiatra, me mandou um vídeo de um programa infantil do começo dos anos 80, era uma zorra o programa. Uma criança em cima da outra, todo mundo pulando, todo mundo dançando, né? E aí entra um sambista no meio, e um pula em cima do outro, né? E as meninas rebolando, menina de 6 anos, 7 anos, sabe? Hoje já ia alguém dizer, não, porque isso estimula não sei o quê, não, porque pulou em cima, machucou, não, porque estava rindo muito alto, né? Bom, aí imagine que essas crianças, portanto, elas vão ficando raras. Os pais concentram todas as neuroses sobre esse pequeno ser. Antes tinha 10, morria 5, não sabia o nome, sobrava 5, né? Nem sabia o nome direito dos que morreram. E nem sabia direito do que morreu. Morreu porque morreu. Né? Agora não, agora só tem um. No máximo 2, ou 1, cada vez mais. Então, todas as neuras, todas as expectativas se concentram em cima desse ser. E ele cresce num ambiente em que, se ele faz um risco no papel, ele deve ser um Picasso. Tá? Esse exemplo não é meu, é de uma psicóloga americana, num livro de 2006, chamado Mas faz Generation todo Me. sentido, Pondé. Eu estou aí dentro dessa história. Então, Continua, que eu estou eu não me cheguei na vendo. escola ainda, né? Agora vem o momento escolar. Então, essa mãe e esse pai, agora tem os pais também enchendo o saco e querem ser mais mãe do que mãe, né? Esses caras que usam coque na Também cabeça, tem. em cima. Então, os caras querendo disputar a capacidade de lidar com criança. E aí também entra o debate feminista no meio, enrola tudo, né? Porque, assim, mulher sabe lidar com criança muito melhor do que cara. É claro que tem caras que sabem lidar bem, é óbvio. Tem temperamento, situações. Mas, assim, se for para dar uma criança na mão de alguém, eu prefiro dar na mão de uma mulher, 1000 vezes. Se tiver que escolher estatisticamente, dá para a mina, porque ela vai saber melhor o que fazer com aquele negócio. É claro que tem caras que sabem. Então, não é questão de preconceito, né? É questão de que hoje todo mundo mente sobre um monte de coisas, né? Bom, imagina que chegou a hora de ir para a escola. Não tem coisa pior do que pai e mãe que se metem em escola. Quando eu falo com escola, eu falo assim, pelo amor de Deus, não fala para os pais irem para a escola. Eles enchem o saco. Minha filha, que tem 28 anos, acabou de fazer 28 anos, e eu era um pai, eu era um desses pais bem participativo, porque eu e minha mulher já trabalhávamos. Eu vim de uma casa que minha mãe trabalhava o tempo inteiro, que não era comum na minha geração. Minha mãe parou de trabalhar, eu tinha 18 anos, né? Porque ela era funcionária de carreira. Então, assim, essa coisa de lidar com criança e não sei o quê, isso já era uma coisa meio esculhambada no bom sentido, no sentido de que todo mundo tinha que lidar com os filhos, entende o que eu quero dizer? Então, assim, para mim, esse era uma máquina meio normal, né? Bom, mas aí a reunião de pais e mestres, não sei o quê. E aí eu lembro de pais e mães que enchiam o saco dos professores de noite, 9h30 da noite, o pentelho, querendo questionar o que a professora de história ensinava para a filha e para o filho. E eu, professora, pensar, meu Deus, mas que pé no saco, coitada dessa professora ter que aguentar uma mãe que não é especialista no assunto, encher o saco dela, querendo discutir se devia dar grego, Mesopotâmia. Bom, aí a gente chega na escola, Imagina né? agora A escola, com os coitada, grupos de competindo por WhatsApp. criança. Imagine o que acontece. Não, grupo de WhatsApp de mãe, eu acho que o Stephen King devia entrar em e escrever um novo livro de terror a partir disso. É um Certo? terror mesmo, eu vou te falar que é um terror mesmo. Então, eu sei. Então, assim, veja, eu tenho uma neta de 5 anos, né? Quer dizer, ela vai fazer 5 então anos você daqui sabe o que eu 2 tô semanas. falando, é. Então é uma neta de que vai fazer 5 anos agora. Então, assim, bom, aí, o que acontece? Você vai para a escola, chega na escola, a escola está competindo por jovens que existe cada vez menos. Então ela quer fidelizar os pais. Então o que ela faz? O que o pai quer? Que a escola seja uma usina de autoestima. Os pais querem que a escola forme
o melhor cidadão do mundo, ao mesmo tempo alguém que sabe mexer com o algoritmo, ao mesmo tempo alguém que vai ganhar dinheiro, e ao mesmo tempo alguém que tem os sentimentos mais lindos do mundo e muita autoestima, muita autoestima, muita autoestima. Então vai ficar cada vez pior. Não há Ai, nenhum que vergonha, Pondé. sinal. Quando você fala, eu queria entrar debaixo de um cobertor, porque é exatamente isso que a gente quer. A gente acredita nisso. Eu falo para o Vitória, é importante você saber se defender, se gostar, acreditar em você, tudo que você está contando aí. Então, Ai, meu não Deus. vai dar certo. Até agora, o Ai. que está acontecendo são jovens inseguros, ansiosos. Isso não é minha opinião, eu repito para os ouvintes. É assim, você sabe, eu não vou em redes sociais, né? Minhas redes sociais estão tudo na mão da Camila, né? Da Doca, que inclusive media tudo. Então, eu só tenho relação em redes sociais quando eu respondo perguntas no meu canal para seguidores. É minha relação com os meus seguidores. E aí eu respondo a sério, escolho as perguntas, a gente escolhe junto e tal. Mas eu não sei nada, então assim, eu sei que quem está nas redes sociais sofre, como você contou, você postou a foto, a pessoa te dá um sermão, então eu não sofro retorno, mas você pode sofrer nas suas redes sociais. Então eu estou dizendo assim, isso não é a minha opinião, apesar de que eu vejo isso. Isso tem literatura específica. Então, porque em redes sociais sempre vem um tonto que fala assim, não, me ofendi com o que você falou. Eu sinto muito, então se ofenda com a lei da gravidade. Se ofenda com a lei da gravidade, porque eu sinto muito. Quem analisa comportamento de jovem, escreve sobre isso, e não está preocupado com o marketing, porque quem está preocupado com o marketing não vai falar isso. Mas quem está olhando para isso, e as escolas hoje têm que fazer marketing o tempo inteiro, porque se não fizer, o pai tira da escola. Então a escola tem que atender às expectativas narcísicas dos pais. É esse vínculo, certo? Do ponto de vista de mercado, a escola tem que ter jovens. Ela disputa um mercado menor. Mas todo mundo sabe que trabalha com escola, que cada vez tem menos jovem. Tá? Classe média para cima. Classe média para baixo ainda não é tanto assim. Mas a classe média para baixo também não tem essa coisa. Quero que o meu filho abrace árvore, quero que ele seja lindo e sem ciúme. Não tem. Quero que ajude pobres na África. Classe média para baixo... Não está no WhatsApp também, não está no WhatsApp de mãe, não tá. Então, a mãe está lavando louça, está lavando roupa, está trabalhando no escritório, servindo cafezinho, o moleque tem que aprender a se virar desde cedo, certo? Então, assim, é a diferença que uma vez eu escrevi uma coluna na Folha, que era a diferença da linha verde para a linha azul e vermelha de metrô. Eu dizia, não espere que não vem nada da linha verde. Da linha verde só vai vir gente achando que vai salvar o mundo com sua horta orgânica. Se alguém for salvar o Brasil, vem da linha azul e da vermelha. Sabe o que aconteceu quando eu escrevi essa coluna? Muito maravilhoso. Numa segunda-feira, como sempre, eu tive um evento na Livraria Cultura de Guatemi, tá? Lá, um debate lá com o Butti, o Eugênio Butti, né? E o Michel Schlesinger, rabino da CIP. E aí, quando acabou, se aproximaram de mim, acho que uns 4 adolescentes, acho que era um menino e 3 meninas, alguma coisa assim. E uma das meninas fechou a mão assim, bateu no peito e falou assim para mim, nós somos da linha azul, certo? Certo. Foram até o shopping Guatemi, certo? Que provavelmente não é o ambiente deles, se eles são linha azul, ok? Tá? Bateram no peito e falaram, a menina falou, nós somos da linha azul. Bateram o selfie e foram embora. Certo? Quer dizer, portanto, Adriane, até agora, o que é observado na literatura especializada sobre jovens, em high school, né, como falam os americanos, e abaixo de high school, e aí na universidade, é atraso na maturidade, dificuldade para lidar com dificuldades. Aparentemente, quanto mais você quer aumentar a autoestima dele, menos ele tem. Porque o que acontece é o seguinte, ele sai de casa achando que ele é um Picasso porque ele pinta papel em branco com traço vermelho. É um Kandinsky, certo? Aí ele vai para a escola
E a coisa começa a não ser. Quando ele é pequeno, ainda é aquela brincadeira toda. Quando ele vai para a universidade, por mais que a universidade queira fazer dele o filhinho da mamãe, já fica mais difícil. Porque, ao mesmo tempo, a mãe e o pai quer que forme ele para o mercado. Então, tem que ensinar para ele umas coisas para ele poder aprender e sobreviver. Aí começa. E quando ele vai para o mercado, lona, porrada. Porque o capitalismo só fica pior. Então, Quem na diz o contrário é prática, de mentiroso. pequeno, a gente tem que, Porrada. de pequeno, a coisa tem que ser mais. Não estou falando que não tem a ver com a quantidade de amor, nem com a quantidade de delicadeza, mas tem a ver com o sofrimento mesmo. Se tentar evitar o sofrimento da criança, de alguma forma, seja com a frustração do brinquedo, do dinheiro, do querer as coisas, é aí que mora o nó, será? É assim, não acho que tenha uma fórmula, porém, a tentativa de eliminar, higienizar qualquer nível de sofrimento, seguramente é pior. Isso não significa que você deve pendurar o menino de cabeça para baixo para ele aprender Não, que a vida claro. é dura, é óbvio, né? Mas em redes sociais a gente tem que falar isso porque as pessoas em redes sociais têm um contingente de pessoas de um nível semântico quase zero de entendimento Não, das é tudo ao coisas, pé né? da letra. Então não É ao pé da significa que você... letra, é. Então, não tem que é exatamente o nível semântico de quem não saiu dos 5 anos de idade mental, que é quando é normal a criança pegar as coisas literalmente. Aí é normal. As crianças são literais, né? Quando você é adulto, ser literal significa que você é infantil. Significa que você é infantil. Entendeu? A última questão É. era essa, se na prática a gente tem que... Como é que a gente transforma a maturidade de uma criança na prática? Essa é a última pergunta. Eu acho que na prática é assim, você não tentar evitar que essa criança sofra em alguma medida, que ela lide com questões interiores que, tipo, vai sofrer no namoro. Não é fácil isso, não é fácil. Meu filho teve um chefe um tempo, ele é médico, trabalhou muito tempo no Einstein, agora ele está no AC Camargo, ele é oncologista. E o chefe dele, que é um grande oncologista aqui em São Paulo, ele costuma dizer, em matéria de filhos, o pior são os primeiros 40 anos. Certo. Eu tenho Então, 47, ainda sou filha, Pondé, adoro. Faz parte, então, é isso. você está começando a deixar de dar trabalho. Olha, que bonitinha. Tô começando a ter juízo. Você é uma vestal em começar a não dar trabalho, uma vestal, né? Agora, os filhos continuam dando trabalho e eles casam, separam, trazem filho para dentro de casa e tem que tomar conta dos filhos e tem problema e sofre e toma decisão profissional e aí se fode, e sabe? Hoje essa coisa toda, quando alguém fala muito projeto, você sabe que a coisa vai pro saco. Projeto, proposta, fudeu, né? Você sabe. É assim, muito projeto, muita proposta, é um mundo abstrato. E a vida nunca é abstrata. E falar com você é sempre um prazer. Obrigado, Adriane. Falar com você também é. É muito delicioso te ouvir, como é bom aprender, que delícia. Muito obrigada, Pondé. Muito obrigada. Espero muito poder te ver pessoalmente, espero muito poder encontrar com você pessoalmente para a gente tomar um cafezinho, sem a distância social, para poder te dar um abraço. Um beijo enorme. Muito obrigada. Beijo, viu? Adriane. Obrigado você. Tchau. Fala, Galisteu.